Momento do denunciado, do seu procurador fazer o uso da palavra em defesa do mandato pelo tempo de até 2 horas. Boa noite a todos os presentes. Som. Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, Felipe Chaves. Na pessoa dele, cumprimento todos os demais senhores e senhoras, vereadores e vereadoras. Nós estamos num momento muito importante dessa casa e de muita seriedade, né? Pela primeira vez na história de Santos Dumont, a gente tem um processo de cassação de um vereador. A parte de todo esse processo começou dia 26 de março, né, com a denúncia do senhor prefeito municipal, a denúncia vindo do município. Desde então, a gente vem numa luta e foi produzido provas testemunhal de todas as formas e provas bem claras. Percebe-se uma coisa que muito importante a gente perceber nisso tudo, é que quando essa denúncia ocorre por parte do município, o denunciado, o vereador Conrado Luciano Batista, já não era mais advogado de nenhum processo. Jamais agiu o meu cliente qualquer tipo de má-fé, de ter qualquer lucro, qualquer intuito. Ele saiu desse processo antes de ter sido a primeira audiência. Nós estamos falando do primeiro processo 2016, contra a Copasa. Ele sai desse processo antes da gente ter, inclusive, a primeira audiência de conciliação. Até hoje não teve audiência. Ele não produziu nenhum ato mais no processo, ele não produziu absolutamente, não recebeu nenhum honorário, não teve aos cofres públicos nenhuma lesão. Ainda que a propositura, a gente vai passar aí a ver a questão dessa ação popular. Primeiro, a ação popular é uma ação que ele propôs na pessoa dele em 2016, que é um instrumento hoje muito comum de se usar, sobretudo deputados, vereadores, usam esse instrumento da ação popular, que é, na verdade, um instrumento fiscalizador, que está na Constituição Federal, normatizado como instrumento fiscalizador das ações do Executivo, da ação de seus prestadores de serviço, no caso do Ecopasa. Na segunda ação, que é a ação do Valber, né, a ação contra a Copasa, do acidente do Valber, meu cliente jamais teve nenhum contato com o Valber, nenhum. O estimado e nobre vereador Zé Abud mencionou o caso da Xênia, realmente não foi a Xênia que teve nenhum contato, a doutora Xênia também não teve contato, foi a doutora Raquel que teve contato permanente com o Valber e que fez a ação. Realmente, claramente, um erro material e imediatamente ele sai desse processo sem também nenhuma audiência sequer de conciliação. Então, ficou em toda a instrução, nós tivemos lá no relatório, os dois relatórios, o primeiro relatório do Conselho de Ética do nobre vereador Dorival Marcos, que também deu procedência do pedido, que não era caso de cassação de mandato, confirmado depois por 2-1 na comissão processante. Então, foi feito todas as provas testemunhais deixaram bem clara, prova testemunhal, o seu Valber totalmente disse que em nenhum momento conheceu o meu cliente, que em nenhum momento teve com ele na formação dessa ação. Então, não é justo, meus nobres vereadores e vereadoras, não é justo nesse momento, de diversos escândalos de corrupção que a gente está tendo em âmbito nacional, estadual, em todas as esferas, nós vamos caçar um mandato de um vereador eleito pelo povo, legitimado pelo povo, com 757 votos.
quarto vereador mais votado na cidade, num processo que ele não oferiu nenhum lucro. E mais, no primeiro processo que ele estava defendendo não era nenhum interesse individual, mas um interesse coletivo. O interesse coletivo de toda a população, com a Copasa, que é uma empresa que, infelizmente, presta há anos e anos maus serviços em Santos Dumont e em outras cidades que ela opera também. Então, com todo respeito à indagação dos vereadores membros, nós estamos aqui numa democracia, respeito a opinião de todos, mas isso não subsiste. Os processos judiciais, objetos dessa denúncia, a gente vai vendo cada um dos dois processos, demonstra que não houve nenhuma irregularidade nas proposições das ações. Os processos continuam tramitando normalmente, meu cliente saiu, não teve nem audiência ainda nos processos, então que prejuízo efetivo? Para caçar aqui o mandato de um vereador, nós teríamos que ter um prejuízo efetivo. Eu pergunto que prejuízo efetivo houve? Prejuízo efetivo houve ao município? Que prejuízo efetivo houve a Copasa? Nenhum, absolutamente nenhum, nem a audiência eles chegaram a participar. Voltando, as testemunhas, e aí é muito importante ressaltar, foram unânimes em destacar que o vereador Conrado não cometeu nenhuma infração. O vereador Pablo dos Santos, na época arrolado como testemunha, citou que o vereador está sofrendo perseguição política e outras coisas foram acontecendo. Não há dúvida disso, dessa questão, que não houve prejuízo efetivo a nada aqui aos cofres públicos. Então, nós estamos numa situação que, para caçar o vereador, nós teríamos que ter a prova da efetividade desse prejuízo. Que prejuízo? Onde teve a má-fé? Que honorário? Ganhou R$1 sequer de honorário o vereador? Não ganhou. Ele apenas estava agindo no interesse público. E as duas ações envolvem problemas da Copasa. A primeira questão, que é da taxa de esgoto, que é cobrada e que não é efetivamente aplicado o serviço. E o segundo, o caso do acidente do Valber com a bicicleta, que também por causa de um buraco da Copasa, que a Copasa abriu e não tampou devidamente. Sobre o processo de 2017, eu gostaria de ressaltar mais uma coisa importante, que a assinatura, e vou ressaltar, já frisei isso, que a assinatura do vereador representado constou por erro material. Ele não produziu, nós já provamos que ele não produziu nenhuma petição, nada desse respeito desse processo. Houve um erro material que foi rapidamente tirado dessa situação. Então, eu reafirmo aqui, não houve, reafirmo com toda a convicção, não houve por parte do meu cliente cometimento de nenhuma infração. Se o processo de 2016 foi movido antes do vereador tomar posse do seu cargo eletivo, não justifica-se a sua cassação. Sobre o processo de 2017, a assinatura que, volto a dizer, representou erro material, ficando comprovado que o mesmo não realizou a ação judicial. O depoimento da testemunha do Dr. Leandro Fernandes, também arrolada lá na Comissão de Ética, diz claro que o vereador e advogado Conrado Luciano Batista nem frequenta mais o fórum, que a ação popular é um instrumento normal de ser interposto, e que, de fato, ele não advoga mais desde que foi eleito vereador. Nem nas ações que ele poderia advogar, porque ele tem direito de advogar, nem isso ele tem tempo, ele exerce seu mandato apenas no interesse público, no bem comum, e sempre fazendo da forma mais honrada, mais digna e mais decente. Então, não podemos, caros vereadores e vereadoras, não podemos punir com a cassação de mandato hoje o vereador Conrado Luciano Batista, sob pena de estarmos cometendo uma injustiça, estamos cometendo com total falta, gravando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Estaríamos ferindo esses princípios, caçando o vereador por esse motivo. Não houve, repito, não houve nenhum dano, nenhum prejuízo causado aos cofres públicos ou às entidades Copasa e ao município de Santos Dumont. Reafirmo também que em todo o procedimento nós foram ouvir testemunhas. As provas foram claras, tanto na comissão, no Conselho de Ética, como na comissão processante.
deixamos muito claro em todo momento essa situação. Para encerrar, gostaria de fazer uma citação. O autor, eu gostaria de fazer mais uma ressalva nessa primeira ação, na segunda ação, desculpe, a ação do senhor Valber, ele então esperou o tempo, né, o senhor Valber procurou apenas a doutora Raquel, ele deixou isso muito claro, inclusive tem juntado aos autos da comissão do Conselho de Ética, tem juntado conversas de WhatsApp, né, conversas foram printadas, juntadas de WhatsApp, que em todo momento o Valber apenas procurou a doutora Raquel para ser sua advogada. Todas as conversas sobre o processo foram com a doutora Raquel. O que é legítimo e não há nenhum cometimento de infração. Então, reafirmando tudo isso, tudo que já foi provado, eu peço aos senhores e senhoras vereadores, usando bom senso, usando o princípio constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade, seja rejeitada a aplicação da penalidade recomendada pela Resolução 3 de 2018, que recomenda a cassação do mandato do representado Conrado Luciano Batista, pois em conformidade com os fundamentos e provas juntadas em todos os procedimentos desde o dia 26 de março. Ficou devidamente demonstrado que o representado não infringiu qualquer impedimento, em especial o artigo 35 da Lei Orgânica do Município e os artigos 30, inciso 1º e inciso 2º do Estatuto da nossa Ordem dos Advogados. Pois não patrocina causas em face do município, tampouco contra a Copasa. Não oferiu nenhum lucro no pequeno tempo que ficou nesse processo, conforme afirmado na representação do seu prefeito municipal. Motivo pelo qual eu espero seja a denúncia arquivada por falta de justa causa e em respeito aos princípios constitucionais já aqui citados. Pretende, neste momento, declarar, que seja declarado para votação, com todo respeito aos vereadores e demais vereadoras, seja absolvido Conrado Luciano Batista, seja declarado inocente, porque não podemos aqui caçar um homem honrado, decente, que tem compromisso com a população, que jamais teve, nesses quase 2 anos de exercício de mandato, o seu nome envolvido em qualquer mal feito ou qualquer escândalo. Muito obrigado, reafirmo pela sua absolvição. Boa noite a todos.